Política, com Rodrigo Orengo. Vamos a Brasília, não é porque estamos no último dia do ano que Brasília não tem informações, não tem desdobramentos. O ministro Flávio Dino parece que decidiu colocar todo mundo para trabalhar nessa véspera de Ano Novo, Rodrigo Orengo. Até nós, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Frumento, Débora, boa Olá. tarde a todos. Veja só, hein, Frumento, uma decisão aos 45 do segundo tempo, 31 de dezembro, é realmente uma decisão importante, viu? Por quê? Porque o governo estava alegando, por meio da Advocacia Geral da União, que poderia ficar sem cumprir uma determinação constitucional, sem cumprir algo que está previsto lá como obrigatório, o piso da saúde, e para isso precisava da liberação de mais 300 milhões de reais, e justamente de emendas que tinham sido bloqueadas. O ministro Flávio Dino acabou bloqueando mais de 4 bilhões de reais em emendas, acabou abrindo ali uma exceção para aquelas emendas já empenhadas antes da primeira decisão. Agora, é importante, na decisão, o ministro coloca lá que isso, inclusive, realça hoje um problema que existe da necessidade dessas emendas parlamentares. Então, o governo, quando fecha o orçamento, ele prevê o uso desses recursos de emendas parlamentares para cumprir, inclusive, obrigações constitucionais. O que poderia acontecer se o governo não cumprisse uma obrigação constitucional? Olha, estaria em maus lençóis, poderia ser acusado, inclusive, de um crime de responsabilidade pelo próprio Congresso Nacional. O problema é que tem uma decisão judicial. Bom, mas o ministro acaba liberando e pelo menos o governo fecha essa conta aí obrigatória. Agora, Frumento, esse é um assunto que não tenha dúvida. A gente vai ouvir muito falar em 2025, porque o ministro, nas decisões, ele coloca, inclusive, o que ele chama de balbúrdia orçamentária. Depois daquela primeira decisão de agosto, quando o ministro suspendeu as emendas parlamentares, vamos lembrar aqui, tivemos reuniões de chefes de poderes, do presidente do Congresso, da Câmara, com o presidente Supremo, 2 reuniões, aprovação de mudança de legislação, passou pela Câmara, pelo Senado, chancela da Presidência da República, e nem assim o ministro e o Supremo Tribunal Federal entendem que há hoje uma transparência necessária e, inclusive, a possibilidade de rastrear essas emendas. Então, há problemas ainda e a gente, claro que vai ouvir esse debate aí quando voltar do recesso parlamentar, todo o corpo aqui do Congresso Nacional. E esse é um assunto que vai ficar a cargo dos próximos presidentes da Câmara e do Senado. Provavelmente, Davi Alcolumbre no Senado e Hugo Mota na Câmara dos Deputados. Mas, pelo menos, nesse último ano aí, essa vai ser a última decisão sobre as emendas parlamentares. No ano que vem, novas decisões devem surgir, viu, Frumento? E janeiro promete ou a gente tem uma calma promete. agora até essa eleição do Congresso? Foi-se o tempo, viu, Frumento, que janeiro aqui, em meio ao recesso do Judiciário e do Parlamento, era um momento de calma aqui. Até porque o Supremo ele continuou operando no recesso em plantões. Os ministros podem despachar monocraticamente e o que devem fazer. Só para deixar um spoiler aí de um assunto que a gente vai ouvir muito falar, é sobre aquela PEC da segurança. E um decreto, inclusive, recente aí, sobre obrigatoriedades para acessar fundos constitucionais da segurança, com reações de governadores. Já tem ameaça de recurso ao Supremo Tribunal Federal, então esse é um assunto que com certeza vai pipocar aqui no Supremo em janeiro. Muito bem, Rodrigo Orengo vai voltar a conversar bastante com a gente. Uma boa virada de ano para você, Orengo, que 2025 seja leve para todos nós. Boa virada, um abraço, até mais. Valeu.